Boa noite, começa agora o Web Divan. Boa noite de novo, queridos internautas. A apresentadora não consegue falar boa tarde, tá todo mundo rindo, ouvindo as gargalhadas da minha cara. Bom, vou começar de novo, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3. Boa tarde, queridos internautas. Começa agora o Web Divan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e comigo apresentando o Web Divan, meu querido psiquiatra, amigo, psicanalista, Eduardo Martins. Boa noite, Eduardo. Boa tarde, Renata. Caiu tudo, caiu o negócio da pauta, já caiu tudo, já fiz uma bagunça, vou até pegar aqui, Edu, desculpa. Não, tudo Boa bem. tarde, obrigada Você por me corrigir, crédito, parceiro. Você tem todo o crédito. 11 anos, você não vai ser em 3 programas, você vai acertar isso. Eu não sabia que era tão automático esse boa alguma mas coisa. Mas o boa noite soa melhor mesmo. Soa, pra mim também né? é melhor o boa noite. Mas boa tarde, queridos internautas e queridas. Não tem jeito, né? Todo mundo rindo, pois é. Edu, hoje vamos falar de um tema muito interessante, né? A Web Divan fala toda semana sobre um assunto ligado à psicologia, à subjetividade humana. E o tema de hoje é extremamente interessante e muito falado, muito em pauta agora. Bom, temos que falar sobre ele toda a vida, né? Sempre, mas tem sido muito falado, a gente vai explicar por quê. A gente vai falar sobre drogas, sobre uso de drogas, sobre as novas drogas, como que tem crescido no Brasil, né? Vamos falar no geral sobre drogas. Você já usou droga? E quem está aqui para falar junto com a gente é o psiquiatra Tiago Marques Fidalgo. Boa noite, Tiago. Boa tarde, Tiago! Boa tarde, Renata. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer falar sobre esse tema, que é um tema super atual. É um tema que a gente precisa passar a vida inteira falando sobre ele, que não vai nunca perder a atualidade. Uhum. Vamos começar do começo, né? Isso, vamos começar... Vamos começar do começo, Edu. Eu queria começar falando sobre parece que saiu recentemente um relatório, né? É um relatório anual que sai todo ano e você tinha me dito lá fora que eram 2 relatórios, um da Organização Mundial de Saúde, é isso? E o outro? E o outro do IBGE. Do IBGE. A gente teve, com um intervalo de 2 semanas, a divulgação de 2 relatórios muito importantes, que foram o relatório da ONU e o relatório do IBGE. O relatório do IBGE, ele é um relatório que não tem uma periodicidade para ser lançado. Ele foi lançado no final de junho, e ele trouxe alguns dados sobre o uso de drogas entre adolescentes aqui no Brasil. O relatório da ONU, ele é um relatório que é anual, ele é sempre lançado no Dia Mundial de Combate às Drogas, que é o dia 26 de junho, e ele é um relatório mundial que fala não só sobre o uso de drogas, mas sobre toda a forma de produção e tráfico das drogas. Uhum. O relatório de drogas, ele é feito pelo Escritório de Drogas e Crimes da ONU. Então a ONU trata de drogas e de crimes no mesmo escritório. E aí ele fala sobre a produção das drogas, os países que consomem, os países que produzem, como é feito o tráfico. E aí todo ano isso é discutido, como que está sendo a circulação das drogas no mundo, o consumo. E esses 2 relatórios foram aí objeto de destaque na mídia nas últimas semanas. Por quê? Porque são relatórios que vão para a mídia, falam do quê? Do nosso comportamento, do comportamento do país de uso de drogas? Exatamente. O relatório do IBGE, ele tem a característica de ter dados nacionais, são dados bem importantes sobre os adolescentes, então sobre uma população específica, que é uma população de risco, é uma população que muitas vezes a gente esquece dela. A gente tem muito poucos dados brasileiros sobre qualquer população, então sempre que a gente tem um trabalho tão bem feito como foi esse do IBGE, é importante a gente dar destaque para esses dados. E o relatório da ONU, por ele ter esse impacto de ser um trabalho da ONU, um trabalho que é sempre de importância, um trabalho global e que traz dados brasileiros também. O relatório do IBGE, ele apontou que houve estabilidade no consumo de álcool entre os adolescentes brasileiros, acho que esse é um dado importante. Houve diminuição do consumo de tabaco e aumento do consumo de cocaína. Então, embora tenha sido um aumento discreto no consumo de cocaína entre os adolescentes,
é preocupante, porque a gente está falando de uma faixa etária que é uma faixa etária que, teoricamente, não devia consumir nada de substâncias. É uma faixa etária que, consumindo qualquer substância, vai estar muito sujeita aos prejuízos dessas substâncias, muito mais do que se um adulto fizer esse consumo. Você disse que houve um aumento do uso de cocaína entre os adolescentes, estabilidade do álcool, porque não houve alterações nos outros grupos, nas outras faixas etárias, ou porque o estudo é especificamente feito com esse público adolescente? Esse é o estudo do IBGE, e aí é um estudo que foi específico para os adolescentes. Ele pegou todas as crianças e adolescentes de 12 a 18 anos. Então ele só se focou nessa população, e acho que teve um destaque importante essa questão da diminuição do consumo do cigarro. Então as campanhas dos últimos anos de regulamentação do cigarro, de expor os malefícios do cigarro, acho que isso foi um avanço muito importante que a gente conseguiu nesse tempo, de conscientizar a população sobre os perigos do consumo dessa substância, que é uma coisa que a gente talvez não esteja conseguindo de forma tão eficaz com as outras drogas. O relatório da ONU, por outro lado, ele trouxe algumas informações interessantes também. Ele é um relatório anual. Na foto, neste relatório do uso de drogas de 2012, então, embora ele seja lançado em 2013, ele se refere aos dados do ano anterior, o consumo de cocaína aumentou, mas um aumento muito pequeno. A grande questão é que, olhando os dados dos últimos 6 anos, esse aumento vem sendo muito significativo. Nos últimos 6 anos, o aumento no consumo de cocaína no Brasil, ele mais do que dobrou. Então, a gente vem tendo um aumento no consumo de cocaína muito importante no nosso país. Como é que a gente entende, desculpa, como é que a gente entende esse aumento no consumo de cocaína? Né? Quando você fala quase dobrou, por quê? Por que isso está acontecendo, né? Sim, primeiro que no Brasil, lógico, pelas nossas fronteiras fica muito mais fácil o acesso à cocaína. Mas só por isso o aumento, o consumo aumenta? Esse é um dos principais pontos que o relatório aponta para explicar esse aumento. Então, é um relatório que fala muito, como eu disse, sobre o trânsito das substâncias ao redor do mundo. O fato do Brasil ter uma grande fronteira com os países produtores de cocaína e do Brasil ter um grande litoral para exportar essa cocaína para a Europa, para os Estados Unidos, faz com que a gente tenha uma circulação de cocaína muito importante no nosso país, e o Brasil seja um grande entreposto da cocaína, o que facilita muito a disponibilidade da droga dentro do nosso país. Esse é um dos principais fatores apontados pelo relatório para esse aumento do consumo da cocaína aqui no Brasil. A gente tem também o fato da facilidade do acesso. Então, a droga está mais disponível nos grandes centros urbanos, a gente tem uma menor fiscalização sobre o tráfico nas grandes cidades, o menor custo, por ter a droga mais disponível, ela se torna mais barata, isso facilita o consumo. Então, a gente vai tendo essa somatória de fatores que fazem com que a cocaína esteja muito mais acessível para a população brasileira. O potencial de adição da cocaína também influencia nisso, você acha? É uma droga facilmente, ou seja, as pessoas se viciam rapidamente com o uso da cocaína em comparação com algumas outras drogas? Ou você acha que não, que isso não é um fator que possa influenciar? Acho que você lembrou de um ponto bem importante, Eduardo, que quando a gente fala de cocaína, quando o relatório menciona cocaína, ele inclui cocaína e crack no mesmo balaio. Então, o princípio ativo do crack ele é o mesmo da cocaína. Então, quando a gente lê os dados sobre cocaína, a gente precisa ter em mente que o crack está sendo incluído nessa mesma análise. Então, o potencial de adição da cocaína ele é maior do que o da maconha, ele é maior do que o do álcool, e o do crack é maior ainda que o da cocaína. Então, sem dúvida, isso influencia sim nesse aumento que a gente vem observando. A gente sabe que o crack ele é mais barato ainda do que a cocaína, ele causa dependência de forma mais fácil do que a cocaína, então, sem dúvida, o crack é um responsável por esse aumento, nesse crescimento do consumo, e o fato dele gerar essa dependência com maior facilidade explica uma parte desse aumento. Sabe o que eu fico pensando sempre, Thiago, que assim, a gente até falou um pouquinho isso rapidinho lá fora,
tudo que a gente ou reprime socialmente, condena, ou libera socialmente, então assim, quando socialmente o fumar passou a ser o tabaco, passou a ser um grande vilão. Então quem fuma é visto como uma pessoa que não tem força de vontade, é excluído, diminuiu muito o uso de tabaco. Por outro lado, né, a cocaína veio ganhando força. Tanto a cocaína quanto o crack, mas principalmente cocaína e outras drogas, como a gente vai comentar aqui, ganharam força porque existe, né, hoje em dia um conceito social de que, bom, se todas as drogas são iguais, sim, né? Ok, mas então a gente estava falando antes de entrar, né? A gente vai em baladas, as pessoas cheiram no banheiro, como se isso fosse uma coisa natural e que os outros são obrigados a assistir, né? Não interessa se eu não quero assistir ninguém cheirando, eu sou obrigada a assistir se eu vou numa balada alguém cheirando. Você não acha que o fato de se tornar socialmente mais aceito faz com que esse consumo aumente? Sem dúvida nenhuma. Acho que a grande vitória que a gente teve com o cigarro foi essa de entender que o uso ele não precisa ser proibido para ser regulamentado. Ele não precisa ser proibido para ser socialmente condenável, para ser socialmente regulamentado. Então hoje você não precisa ter o cigarro proibido para você ter restrições de consumo, para você não enxergar o cigarro como uma coisa legal, uma coisa glamurosa. Hoje em dia você tem uma nova norma social mediando a nossa relação com o cigarro. E com as outras drogas isso está se perdendo. E isso é mais interessante ainda de se observar em relação à maconha. Então, à medida em que o consumo do tabaco ele foi perdendo espaço, ele foi perdendo força, o consumo da maconha ele foi ganhando muita liberdade que o cigarro foi perdendo. Então, hoje em dia é feio você fumar cigarro, mas é descolado, é cool você fumar um cigarro de maconha. Então, eu tenho pacientes no consultório que já chegaram falando, doutor, eu não posso, meu filho não pode de jeito nenhum saber que eu fumo maconha, que eu fumo cigarro, mas a gente fuma baseado de maconha juntos. Então, assim, a maconha ela tá ganhando essa aceitação social e aí você cai na banalização. Então, assim, a gente não pode demonizar a substância, mas a gente também não pode minimizar os problemas que essas substâncias causam. Então, sem dúvida, a gente encarar que não tem problema usar, ou todas as drogas são iguais, isso não é um caminho que seja interessante do ponto de vista do consumo. Claro, claro. Tem alguns internautas aqui no chat fazendo perguntas para você, Thiago. Um beijo muito especial para Adriano Santos, meu querido internauta, tuiteiro. Adri, um beijo para você. Ele pergunta o seguinte, problemas emocionais também podem ser um dos fatores que levam os jovens a usar drogas? Sem dúvida. Esse é um dos pontos mais importantes quando a gente vai falar de uso de drogas. A gente sabe que de cada 10 pessoas que usam drogas, 7 a 9 tem algum problema psiquiátrico além do uso de drogas. Então vai ter um quadro de depressão, de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, algum outro transtorno mental que precisa ser tratado além do uso de drogas. Então sim, a presença de um transtorno mental é um fator que pode ser causa ou consequência do uso de drogas. Mesmo o tabaco, né? Tem vários psiquiatras, como o Virme Botura, o Eduardo Ferreira Santos, que dizem que o uso do tabaco mascara uma depressão, sim ou sim, né? Que quando a pessoa já está dependente, sim, ela teria um quadro depressivo a ser tratado com a retirada do tabaco. Por quê? O que o tabaco faz? Que faz com que as pessoas que são deprimidas usem e se sintam melhor, não melhorem, se sintam melhor. Cada vez mais as pesquisas têm avançado no sentido de mostrar que o tabagista ele tem o mesmo perfil que o dependente de qualquer outra droga. Então, algumas pesquisas têm mostrado que o padrão de impulsividade do tabagista ele é o mesmo do dependente de cocaína, que o padrão de baixa tolerância à frustração do tabagista ele é o mesmo do dependente de maconha ou de álcool. Então, cada vez mais a gente tem compreendido o dependente de tabaco como uma pessoa que tem as mesmas vulnerabilidades do dependente das outras drogas. No caso, o cigarro ele é um estimulante do sistema nervoso central.
Então, se você está deprimido, se você está mais para baixo, quieto, desanimado, e você fuma e ganha uma dose extra de estímulo no seu cérebro, você mascara esses sintomas. Você fica mais animado, você fica mais disposto a realizar as suas atividades, e aquele sintoma depressivo que iria te derrubar, não te derruba tão facilmente. Então, por isso que o cigarro, ele sim pode mascarar uma depressão. Tem outra pergunta aqui, e é para a gente até diferenciar, né? Que nem tudo que vicia é droga. Né? O usuário que não se identifica, usuário, né, internauta, que não se identifica, porque aqui fala usuário não logado, por isso que eu falei usuário, hein? Falou o seguinte: já que vocês estão falando de vícios, gostaria de saber sobre um vício que tenho e que acho que pode ficar bem sério, tanto quanto a uma droga, que é o vício no açúcar. Gostaria de saber do doutor sobre isso. Gostaria de saber se o açúcar, com seu efeito viciante e que altera o nosso organismo de alguma forma, pode ser considerado uma droga. Hoje em dia, as pesquisas têm caminhado muito no sentido de identificar comportamentos que causam dependência. Essa é uma área que é muito nova na psiquiatria, que vem sendo cada vez mais estudada, é um campo bastante interessante de estudos, mas que a gente ainda tem muito pouco conteúdo sólido para passar para as pessoas. Cada vez mais comportamentos como compras excessivas, sexo excessivo, uso excessivo da internet, comer excessivo, vêm sendo compreendidos como comportamentos dependentes. Teve um estudo, que foi o primeiro estudo que levantou a bola de que o açúcar poderia ser uma substância viciante, que foi um estudo feito em 2009 com ratos. Foram examinados 132 ratos, que podiam escolher. Os ratos apertavam uma alavanca e eles recebiam uma injeção de cocaína, então cocaína na veia, ou eles apertavam outra alavanca e eles ganhavam uma dose de água com açúcar para beber. E os ratos, todos, 100% dos ratos, preferiam a água com açúcar. É por isso que eu sou viciada em açúcar. Me puseram no teste do ratinho, puseram açúcar na minha veia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu tinha certeza. Tô brincando, mas sou viciada em açúcar mesmo. Popita, um beijo pra você, meu amor. Também te amo, querida. Um beijo pra você, pra Má, pro Felipe. Um beijo pra você, meu querido. Um beijo pra todos os genepis que estão aqui no nosso chat. Ana Maria, querida, um beijo pra você. Pergunta o seguinte: se uma pessoa toma medicamento antidepressivo devido à depressão e por conta, para qual o maior problema? Pelo que eu entendi da pergunta da Ana, que ela toma remédio por conta própria. Por conta própria, sem indicação médica, ou qual é o problema de tomar remédio sem indicação médica? Talvez a pergunta seja essa, Ana, me corrija se eu estiver errada. Então, o grande problema, para começar, é tomar o remédio sem indicação médica. Tem um problema que o antidepressivo é um remédio que precisa de receita para ser comercializado, então ela já vai ter uma dificuldade para comprar, ela já vai ter que ficar circulando nos prontos-socorros ou nas farmácias até achar alguém que tope fazer essa venda sem a receita. Mas vamos combinar que não é difícil, né, Thiago? Não é tão difícil, porque a gente recebe de paciente que já está tomando medicamento, que o primo da tia, do amigo, né, arranjou uma receitinha. Já que a gente está falando de tráfico, rola esse tráfico de receitas e de comprimidos. Mas o grande problema são os efeitos colaterais. Então, você não sabe se aquele remédio ele pode até ter um efeito benéfico para você, mas todo remédio tem uma gama de efeitos colaterais que vão ter que ser pesados na hora de você indicar ou não para determinado paciente. E isso só o médico que vai poder avaliar para saber se aquela medicação é a melhor para o seu caso. Lembrando também de outros medicamentos que às vezes são chamados de antidepressivos, mas que não são antidepressivos e que por si também podem causar dependências, geram tolerância, como são os ansiolíticos, aqueles medicamentos tarja preta, né? Que também geram quadros de dependência química, né? Assim, né, Thiago? A Ana Maria corrige, ela fala que ela perguntou... não por conta própria, mas foi uma indicação médica. Então, eu não entendi a pergunta, Ana. Ela fala assim, existem psiquiatras, me desculpem o doutor, os doutores, né,
mas que só dão remédio e não tratam a nossa cabeça, entende? Ou se entendo. Existem, Ana? Ana. Existem mesmo, Ana, existem mesmo, né? Na verdade, a medicação é uma das formas da gente lidar com as questões mentais, né? Assim, que ajudam e que existem e hoje em dia estão cada vez mais desenvolvidas, com menos efeitos colaterais, mais específicas e que ajudam bastante em muitos casos, mas que a gente vê na clínica que só a medicação não dá conta de toda a gama de questões que nossos conflitos e problemas mentais apresentam, né? A medicação, ela está ali atuando no físico, né? Mas nem sempre no psíquico. Por mais que você reformule suas atitudes e seus pensamentos usando a medicação, e a gente sabe que são reformulados de alguma forma, né? Enfim, antidepressivo é para você ter um olhar mais positivo para as coisas, para o mundo. Isso não quer dizer que você consegue manter esse olhar positivo, mesmo que você tenha tomado um tempo de antidepressivo, caso você tire o antidepressivo. Isso precisa ser trabalhado em terapia, como olhar a vida de uma outra forma, sentir mesmo a vida de uma outra forma. E o remédio, ele não pode te dar isso, né? Ele pode te dar enquanto tomado. Exatamente. Se você encontrar um médico, um psiquiatra, que passe o remédio e diga que só o remédio vai resolver os problemas da sua vida, é melhor você ficar bem atento e pensar em mudar de médico, porque alguma coisa está errada. Na medicina toda, o trabalho não se faz sozinho, e na saúde mental, na psiquiatria, menos ainda. Tiago, eu queria te perguntar uma coisa, saber o que você pensa, né? Porque é sobre a questão das drogas, e não só das drogas, mas de tudo que gera prazer pra gente, né? Então daí entra o açúcar, entra o chocolate, entra o sexo, entram as compras, né? E as drogas também, que levam a gente para um estado sensorial diferenciado, que tem experiências sensoriais diferentes. E que sempre existiram. Acho que na história da humanidade, né, as civilizações primitivas sempre tiveram lá um cogumelo, um ópio, uma plantinha, né, que levava a pessoa para um estado de consciência diferente, alterado, e produzia sensações corpóreas prazerosas. E então esse potencial ao vício, a viciar em tudo que é gostoso, que é bom, acho que sempre existiu e não sei se um dia vai deixar de existir, né? Como é que você vê isso na sua clínica, que é bastante específica com usuários e pessoas dependentes? Como que as pessoas trafegam no se livrar de um vício? Assim? É condição se livrar de um vício e de repente se apoiar em outro? Isso é uma questão bem complexa, é uma questão central do tratamento e acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora sobre desenvolver novos comportamentos que a Renata colocou, mudar hábitos de vida. Sem dúvida nenhuma, esse é um perigo do tratamento. Então, se você foca muito na questão de fazer o paciente parar de usar drogas, você tem o risco real de que o paciente pare de usar as drogas e troque esse comportamento por um outro vício, que pode ser o vício em compras, pode ser o vício em jogo, pode ser o vício em internet. Eu tenho um paciente que no primeiro final de semana sem crack, ele foi de bicicleta de São Paulo até Ribeirão Preto. Então, assim, foram muitos quilômetros de bicicleta, porque ele precisava extravasar aquela angústia de outra forma. E a gente sabe que exercício físico dá prazer. Exercício físico libera substâncias no cérebro que geram uma reação semelhante à das drogas. Então, esse paciente, ele estava fazendo uma substituição. É mais saudável andar de bicicleta do que usar crack, mas pode ter tantos problemas quanto. Ele pode ter lesão, ele pode desidratar, ele pode desmaiar na estrada. Pode ser atropelado. Pode ser atropelado. Então, assim, é importante que a gente trabalhe com o paciente, não essa substituição da dependência, mas que a gente possa investigar de onde vem essa necessidade de um comportamento compulsivo. Por que ele não pode se engajar em várias atividades diferentes que tragam prazer? E por que tem que ser uma atividade só, de forma tão direcionada, tão centrada? Isso é uma coisa bastante bacana que eu queria te perguntar também. Quando é que você acha que o excesso
se torna excessivo, né? Porque acho que excesso, todos nós precisamos de um excesso de vez em quando, porque senão a vida fica chata, fica monótona, impossível de ser vivida, né? Então, quando é que os excessos se tornam prejudiciais, se tornam excessivos e se tornam uma dependência? Eu acho que o grande ponto é o estreitamento da vida. Esse é um dos critérios para a gente diagnosticar a dependência. E quando você tem a sua vida fechada e delimitada por aquela condição, então a minha vida é só usar cocaína, a minha vida é só comprar, a minha vida é só andar de bicicleta. Então toda a minha vida se resume a esse excesso, aí mora o problema. Aí existe uma situação que exige um tratamento, que exige um cuidado. Então, nesse caso, é necessária ajuda profissional. Um bom parâmetro que eu costumo dar em consultório é quando aquele vício ou o hábito repetitivo de fazer aquilo, comer açúcar, exercício, qualquer coisa do tipo, se torna aprisionante. Então, quando você deixa de fazer outras coisas, é natural você deixar de fazer alguma coisa para ir na academia, certo? Mas quando você deixa de fazer coisas que você sabe que são coisas importantes, né? Como ir para o trabalho, como... A Ana até brincou, voltando no que você estava falando de divisão dos vícios, né, ou dos hábitos. A Ana falou assim, mas como é que você pode ser viciada em açúcar e ser magra? Muito exercício, né? Um vício junto com o outro. Mas na verdade não é isso. É dividir, Ana, os prazeres, né? Se açúcar dá prazer, ótimo. Mas exercício também dá prazer. Mas falar com uma amiga também dá prazer. Mas apresentar o programa também dá prazer. Por que que a gente precisa ficar só com uma fonte de prazer? Aí sim eu entendo que você está viciado naquela fonte de prazer. Exatamente. Acho que esse exemplo que você deu agora foi perfeito. Então eu posso sair para comer uma bomba de chocolate e depois eu vou para a academia, e depois eu vou sair para conversar com uma amiga e eu obtenho prazer em todas essas situações. Eu não tenho uma restrição, nada me limita. Eu não deixei de comer a bomba e de conversar com a amiga para ficar todo o tempo só na academia. Ou eu não deixei de ir para a academia e conversar com a amiga para ficar comendo 3, 4 bombas. Então eu tenho uma gama de atividades que me dão prazer na vida. E olha como é muito mais legal você não ser dependente de uma só, né? Quando uma atividade não te controla, quer dizer, então você mantém o domínio daquilo que você escolhe. Você escolhe usar aquilo, comer o açúcar, comer a bomba ou ir para academia, e não aquilo que começa a te dominar e a te aprisionar, como a Renata colocou, né? Exatamente. Um dos professores da Unifesp, que é o professor Dartil, ele fala que o contrário de dependência não é abstinência, é liberdade. Porque justamente você passa a ter liberdade de escolher o que você quer fazer. Então eu tenho liberdade de comer a bomba, eu tenho liberdade de fazer academia, eu tenho liberdade de trabalhar e eu posso mesclar todos esses prazeres. É que tem alguns que são realmente mais difíceis de você organizar, né? É muito raro ter alguém que realmente consiga fumar lá um cigarrinho só quando quer. A maioria das pessoas acaba se viciando e daí fica dependente. Porque a nicotina é altamente viciante. Vicia, né? Vicia. E cada pessoa também vai de um jeito. Tem gente que vicia mais rápido, gente que vicia menos, precisa mais daquilo ou menos. Agora, mas aí vem da bem estrutura delicado, psíquica, né? Vem do como você lida com aquele elemento, né? Com aquela droga. Isso, com a frustração de não repetir aquele prazer tão cedo, né? Foi gostoso, mas não preciso amanhã ou logo em seguida ter de novo o mesmo prazer. Eu posso ficar um tempo, achar outras formas de prazer, né? E depois, se um dia quiser fumar de novo. Agora, na teoria é lindo, né? Assim, na prática, a teoria é um pouco diferente. Né? Mas é assim, exatamente o que você falou, Edu. Eu pensando nessa questão da frustração. Não usar drogas frequentemente, poder aguentar a frustração que gera não usar aquilo, ou a frustração que gera não ter determinada atitude, né? Então, quanto mais a gente tolera a frustração, menos drogas a gente vai usar. A Paola, eu não consigo, né, Pop? Paola é demais para mim. A Pop está aqui no chat perguntando o seguinte: e os usuários esporádicos, o risco que tem, não do açúcar, dos entorpecentes? O uso esporádico entra nisso que a gente está comentando. É possível fazer uso esporádico das substâncias psicoativas? Algumas esse uso é mais fácil do que outras. Uso esporádico do álcool. A maior parte de nós faz uso esporádico do álcool. Uso esporádico do cigarro é uma coisa muito mais difícil de ser feita. Uso esporádico de maconha é uma coisa que é super possível. Uso esporádico de crack é uma coisa muito mais difícil.
Então, assim, o uso esporádico, ele existe e ele varia de substância para substância. Cada substância tem um potencial de causar dependência e isso é um dos principais pontos para definir se é possível ou não fazer esse uso esporádico e controlado. Existe a vulnerabilidade individual, então o fato de você ter um transtorno mental, como a gente mencionou mais cedo, o fato de você ter uma estrutura psíquica que te deixa mais vulnerável, de você lidar melhor ou pior com as frustrações, o fato de você ter uma vida mais ou menos rica em interesses, então se você tem amigos, academia, o trabalho, a bomba de chocolate, se você tem outras fontes de prazer e a substância vai entrar como mais uma, todos esses fatores vão definir se você vai conseguir ou não entrar com essa substância como um uso esporádico. Uhum. Então, repetindo, né? Paola, pop para mim. O Thiago estava falando da questão do uso esporádico. Enfim, entendo que existe o uso esporádico que, né, é possível para algumas pessoas, para outras não. Porém, quando a gente fala do uso esporádico, a gente não pode negar que mesmo no uso esporádico, não o risco de vício, mas existe um risco muito grande do uso, do consumo daquela droga. Então, por exemplo, como as drogas que hoje em dia, os cristais, os sais de banho, as drogas que hoje em dia estão sendo muito usadas, no relatório mesmo, né? Fala que passou de 166 tipos de drogas para 251, dois tipos de drogas dessa categoria. Imagina, 250 tipos de drogas dessa categoria, sais e tal. Ok. Como são sais de banho, né, o usuário esporádico tem o argumento de que aquilo, ou se explica aquilo, são sais de banho, não faz mal para o corpo, só um pouquinho que eu vou tomar, né? E não é bem assim, né, meninos? Não é assim. Não, acho que a primeira coisa, toda droga tem de fato um risco, né? Como tudo na vida tem um risco, né? Açúcar é gostoso e engorda, enfim, tem risco de dar diabetes. A cocaína, mesmo que seja um uso esporádico, você nunca sabe como está seu coração, você pode ter uma parada cardíaca. O risco sempre existe, né? Assim, é gostoso, mas é arriscado. Agora, essas novas drogas, parece que tem aí esses nomes fofos, né, como a Renata colocou, que, né, esses apelidos, né, de cristal de banho e tal. Você acha que elas são mais aceitas porque elas são lícitas? Exatamente. Acho que o grande destaque do relatório em termos mundiais foram as drogas novas, né? A ONU trouxe isso como uma grande preocupação porque houve essa explosão no número de novas drogas, todas com esses nomes fofos, todas, na sua maioria, legalizadas, e elas têm esse efeito, na sua maior parte, devastador do ponto de vista de saúde. A gente ainda não sabe se todas têm o potencial de causar dependência. Então, para muitas até, a preocupação talvez nem passe pelo potencial de causar dependência ou não. Mas, por exemplo, o Crocodile, que é uma droga dessas novas, ele tem um potencial de devastar os músculos e a parte cardíaca, que é muito rápido. Então, com um uso, você já pode ter parada cardíaca na mesma hora. Se você não tiver a parada cardíaca na hora, você pode ter uma degeneração muscular que leva à morte em poucas horas. Então, assim, essas drogas elas têm uma gama de efeitos que ainda não estão completamente estudados, que podem ser muito graves, podem ser potencialmente letais e que por estarem mal estudados, por não serem tão falados na mídia, por terem os nomes fofos, por serem legalizados, pelas pessoas usarem abertamente na balada, como você mencionou no início do programa, as pessoas têm essa falsa ideia de que tudo bem usar, de que só uma vez não vai fazer mal. Então, assim, são drogas que têm esse risco adicional. Outro dia eu estava numa balada, né, um exemplo prático. E aí, primeiro que assim, eu pareço um OVNI, porque eu nunca provei êxtase, né? Então todo mundo pergunta assim, mas como assim nunca provou? Não, como assim o que nunca provou? Isso eu não quero provar, qual é o problema, né? E assim, todo mundo fala, mas imagina, não faz nada, é como se fosse uma anfetamina, parece um monte de doutor da balada, né? É como se fosse uma anfetamina, eu não sei o que isso pode fazer, eu tenho vários pacientes que tiveram
crise de pânico grave, tem um paciente que foi internado com uma cardiopatia depois de ingerir êxtase, quer dizer, é grave. É grave, você não sabe, não foi você que fez aquele comprimido, aquilo Nenhum não tem laboratório. regulamento, nenhum laboratório, a Anvisa não regulamentou aquilo, você não sabe o que tem lá dentro. Você compra do traficante e consome, né? Agora, que drogas são essas, Thiago? Elas são todas primas, elas são todas estimulantes, são todas aí da família do êxtase, das anfetaminas, ou não? Como é que tipo de barato as pessoas buscam com essas novas drogas? A maior parte delas são primas do êxtase. Então, a ideia, o êxtase ideal, o êxtase regulamentado e feito com toda a qualidade que ele deveria ter, ele deveria ser meio alucinógeno, meio estimulante. A gente sabe que, por conta de ser feito sem nenhuma fiscalização, sem nenhum rigor, sem nenhum controle, a gente encontra qualquer tipo de porcaria no comprimido do êxtase. E o que as pessoas buscam com essas novas drogas é esse efeito estimulante alucinógeno. Então, um pouco de estímulo para aguentar mais tempo na balada, mais energia para dançar mais na balada e o efeito alucinógeno para perceber a música diferente, para curtir mais as luzes, para estimular o contato com as outras pessoas, com o sexo oposto, se aproximar do contato sexual. E essas novas drogas, elas oferecem esse tipo de efeito mais para o lado estimulante, mais para o lado alucinógeno. Existem algumas drogas que prometem um efeito alucinógeno puro de forma mais intensa. Então a gente tem algumas drogas que têm um efeito semelhante ao do LSD, só que de forma mais intensa, com a promessa de não ter a bad trip no dia seguinte, de não ter a depressão do dia seguinte. São drogas que não têm um efeito, como são mais de 100 e poucas drogas listadas, são drogas que têm uma variedade de efeitos e de sintomas muito grande e que ainda não estão completamente estudadas. E são todas sintéticas? Todas sintéticas. E engraçado, você falando agora dessas drogas, parece que você está descrevendo os laboratórios farmacêuticos estudando novas substâncias, né? Para tratar de doenças, né? Essas drogas vêm da onde? Elas são ditas lícitas por quê? Elas são produzidas, na maior parte, em laboratórios clandestinos do leste europeu e do norte da África. Então, laboratórios que foram abandonados e foram assumidos por traficantes, por comerciantes ilegais. Não é à toa que tem essa sensação quando eu falo de serem laboratórios testando substâncias, porque algumas são frutos de testes de medicamentos que deram errado e que as pessoas aproveitaram para usar na balada para obter algum efeito. Então, tem desde medicações frustradas até moléculas que foram sintetizadas para terem algum efeito. O próprio êxtase era para ser um antidepressivo no início, né? Exatamente. O êxtase era um antidepressivo que não deu certo. E as pessoas começaram a sintetizar em laboratórios no leste europeu e disseminou nas baladas. O LSD também foi estudado no começo como uma droga para medicação, né? E como era muito forte, a droga saiu de circulação, aspas. Aspas. Eu vou fechar o programa, vamos fechar o programa, vou fazer uma pergunta excelente do Adriano. Obrigada, Adri. Qual o melhor caminho para largar as drogas? Família, procurar internação, esperar enjoar da droga, igreja, ser preso ou forçar a internação? A pergunta é boa, a resposta a gente não tem ainda. A gente não tem um caminho para tratar a dependência química. Vários caminhos vêm sendo discutidos e provavelmente o que funciona é uma junção desses caminhos. Provavelmente algumas pessoas vão se beneficiar desse envolvimento com a família, outras vão se beneficiar da igreja, outras da internação voluntária, outras vão precisar ser forçadas a se internar, outras vão se beneficiar de irem nas consultas ambulatoriais, non-CAPS. Então, assim, o tratamento da dependência química provavelmente envolve uma série de coisas que precisam trabalhar integradas. Então, a resposta para essa pergunta, ela não é simples. Ela vai exigir que todas essas opções que a gente tem trabalhem de forma integrada e que a gente tente identificar para cada paciente o que vai funcionar.
e, em geral, que essas coisas possam trabalhar juntas. Que o paciente possa ser internado junto com o apoio da família e que ele tenha alta e continue num tratamento ambulatorial, num CAPS, com o apoio da família e da igreja e da psicóloga, da terapeuta ocupacional, do psiquiatra, enfim, que a gente tenha uma rede de apoio a essa pessoa. Não tem um profissional mágico que vai lá fazer, plim, você não usa mais drogas, você não deseja mais drogas. É uma equipe multidisciplinar. Tanto é uma fórmula que é perto da fórmula que dá certo, eu digo perto porque o índice de remissão do vício é muito baixo, ainda de 30% entre os dependentes. Então, a gente está numa fórmula perto da que dá certo, ou que mais dá certo porque a gente conhece, que é a fórmula dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, onde envolve família, igreja, força de vontade, psiquiatra, medicação, um conjunto, terapia em grupo, terapia individual, é um tratamento em conjunto, como você falou. Exatamente. Você concorda, Edu? Acho que sim, acho que a questão básica é justamente essa. Primeiro é ter consciência do que é primeiro é ter consciência da própria dependência, né? Esse é um primeiro passo, acho que em todos esses programas, é saber que existe uma dependência, que você precisa daquilo, que não vai ser fácil sair dessa sozinho, sem pedir ajuda, né? E segundo, na medida do possível, entender qual é o papel da droga na vida da pessoa, né? O que leva, quais são os mecanismos individuais, que daí varia de pessoa para pessoa, que levaram essa pessoa a se tornar dependente daquilo, e por que é tão difícil para você sair dessa dependência, né? Assim, para você especificamente. E daí, assim, a gente vai vendo que tipos de artifícios externos e de tratamentos a gente consegue para o seu caminho, para essa liberdade que o Thiago colocou tão bem, né? Achei isso bem bacana. E um profissional, né, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, pode te dizer qual é o caminho melhor para você, né? Fazer uma avaliação e falar, olha, isso é legal para você fazer, isso é legal, vamos tratar dessa forma, mas o profissional, né, não o paciente. E esse profissional psi, né, assim, ou seja, um profissional que trabalha com a mente humana, né, é fundamental porque foi exatamente como foi dito no começo do programa, né? Não é só uma questão química e orgânica. A droga tem uma função na nossa vida psíquica também. Então, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo são profissionais fundamentais, de fato, para te ajudar nessa trajetória aí de buscar uma liberdade aí em relação a isso. É isso aí. Thiago, muito obrigada pela sua participação no programa. Gostei muito de você participando da WebDivan. Vamos tentar no ano que vem também falar perto do Dia das Drogas, sobre drogas de novo, contar um pouco do relatório, o que está rolando nesse último ano, como é que foi, aumento, diminuição, etc. Edu, Acho ótimo e muito obrigado mesmo, Thiago, pela participação, foi bastante elucidativo. Obrigado. E a gente volta semana que vem, né, Edu? Voltamos semana que vem, minha última semana antes das férias, depois fico 3 semanas longe. O Edu vai me largar sozinho aqui no WebDivan por 3 semanas, depois ele volta com tudo, Eu vou trazer uma foto aqui para me representar. Eu vou mostrar a foto do Edu, todo começo de programa, fala, boa tarde, Edu. Tá bom? Boa tarde, Rê, boa tarde, Thiago, obrigado a você. Obrigada, Edu, obrigada, Thiago, obrigada a todos vocês que assistiram o WebDivan. O WebDivan volta sexta-feira que vem às 15 horas.